Segundo Reis capítulo 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: Sim, eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: Sim, eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre mim dobrada a porção de teu espírito. Respondeu Elias: Coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E, indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, o carro de Israel, e seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando da capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. E disseram-lhe: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixa-os ir, pedimos-te, em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado nalgum monte, ou nalgum vale. Ele, porém, disse: Não os envieis. Mas insistiram com ele, até que se envergonhou, e disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para Eliseu, que ficará em Jericó, e ele lhes disse: Não vos disse eu que não fosseis. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor, porém as águas são péssimas, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um jarro novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e, deitando o sal nele, disse: Assim diz o Senhor: Sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, dizendo: Sobe, calvo, calvo. E, virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Segundo Reis capítulo 3. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, pois tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que este fizera Israel pecar, e deles não se apartou. Ora, Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas,
e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros, e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, nesse mesmo tempo Jorão saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E, pondo-se em marcha, mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas rebelou-se contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei, como tu és sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando durante 7 dias, e não havia água para o exército nem para o gado que os seguia. Disse então o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Perguntou, porém, Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Jeosafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, e Jeosafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter com os profetas de teu pai, e com os profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Respondeu Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não te contemplaria, nem te veria. Agora, contudo, trazei-me um arpista. E sucedeu que, enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitos poços. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água, e cobrireis de pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, à hora de se oferecer o sacrifício, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram-se todos os que estavam em idade de pegar armas, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. Levantaram-se os moabitas de madrugada, resplandecendo o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis pelejaram entre si e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Quando, porém, chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, e bateram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram na terra, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um deles lançou pedras em todos os bons campos, entulhando-os, taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, somente a Quirarezete deixaram ficar as pedras, contudo os fundeiros a cercaram e a feriram. Vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele, e voltaram para a sua terra. Segundo Reis capítulo 4. Ora uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra,
e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele, vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido, tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, quando ele vier a nós se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Ele a chamou, e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Ao que ela responderá, eu habito no meio do meu povo. Então dissera ele, que se há de fazer, pois por ela? E Geazi dissera, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse, por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, minha cabeça. Minha cabeça. Então ele disse a um moço, leva-o à sua mãe. Este o tomou, e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e, fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou a seu marido, e disse, manda-me, peço-te, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele, por que queres ir ter com ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então ela fez albardar a jumenta, e disse ao seu moço, guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu to disser. Partiu pois, e foi ter com o homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe, vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? Ela respondeu, vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, a pegou, se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para retirar, porém, o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Então disse ela, pediu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ao que ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. Geazi foi adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, e o informou, dizendo, o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos, e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir, e se encurvou sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi, e disse, chama essa sunamita.
e ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele: Toma o teu filho. Então ela entrou, e prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho, saiu. Eliseu voltou a Gilgal. E havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas e, voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim tiraram de comer para os homens. E havendo eles provado o caldo, clamaram, dizendo: Ó homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Ele, porém, disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela, e disse: Tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes no seu alforje. Eliseu disse: Dá ao povo, para que coma. Disse, porém, seu servo: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ao que tornou Eliseu: Dá-o ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor: Comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.